Olá, tudo bem? O Fórum do Trabalho de São José dos Campos conta com 5 varas. Cada uma delas vai receber ao longo do ano 2.500 novas ações. Os conflitos tratam de diversos aspectos, como pagamentos de horas extras e verbas rescisórias, acidentes e doenças ocupacionais. Conversamos com o juiz titular da 4ª Vara do Trabalho. Ele contou que tem aumentado o número de casos de doenças psiquiátricas por estresse, como ansiedade e depressão. Explicou ainda a diferença entre dano moral e assédio moral, situações em que o trabalhador é exposto a humilhações e constrangimentos. O magistrado falou ainda sobre a indústria do dano moral e as críticas ao protecionismo do trabalhador pela justiça. Com a palavra, o juiz Marcelo Nunes. Aqui nós temos 5 varas do trabalho, né? Então são 5 juízes titulares, com 5 juízes substitutos fixos em cada vara, auxiliando esses titulares. Nós, esse ano, esperamos cada vara algo em torno de 2.500 ações em cada vara do trabalho. Novas, né? Por essa projeção que a gente tem feito, né? É um aumento considerável. O ano passado a gente fechou com algo em torno de 2.000 ações em cada vara, novas ações ano, né? Em média, nós solucionamos aqui as ações num período de 6 meses a 1 ano, uma ação nova, né? Mas aí ela tem a possibilidade de recurso. Nós instalamos o ano passado aqui o processo judicial eletrônico, que faz com que as ações elas sejam muito mais rápidas, não é? Não temos mais papel, não é? É apenas um meio eletrônico que é utilizado como instrumento dos processos, e isso tem trazido uma celeridade muito grande. O que se questiona muito historicamente são as horas extraordinárias. Os trabalhadores que se ativam e não recebem, além do limite legal, e não recebem as horas extras. Isso é muito comum, não é? As verbas rescisórias que não foram pagas, em momentos de crise, muitos empregadores rescindem os contratos e não têm condição, naquele momento, de honrar com as verbas rescisórias. Então, muitos trabalhadores ajuizam uma ação buscando isso. E cada vez numa crescente maior a gente tem visto as questões envolvendo os danos morais, os acidentes de trabalho, né? Então a diversidade é muito grande de matérias, né, envolvendo um contrato de trabalho. Eu costumo dizer que a justiça do trabalho é uma justiça de desempregados, porque normalmente o trabalhador que está empregado, ele não entra com uma ação, ele não ajuiza uma ação, até por temor muitas das vezes, né, da reação do empregador. Então, os momentos de crise, as ações, elas vêm em número maior para a justiça do trabalho. A conciliação no processo de trabalho é um princípio norteador, né? Ela é uma justiça que preza muito pela conciliação, né? Nós temos, durante a fase procedimental, alguns momentos onde é obrigatória a tentativa de conciliação, mas, independente disso, o magistrado a todo momento está utilizando a sua sensibilidade para tentar solucionar amigavelmente o conflito. Acidentes que ocorrem no âmbito do trabalho ou também no percurso do trabalhador de sua residência para o trabalho, não é? Ou quando retorna. É uma lesão que acontece através de uma manipulação errada de um equipamento, perda de um membro, não é? E cada vez mais a gente tem visto doenças ocupacionais muito ligadas mesmo à atividade do trabalhador, não é? Está numa crescente a questão da doença psicológica, né? O trabalhador que, através, muitas das vezes, de sofrer um assédio moral, não é? Ele desenvolve doenças psicológicas, psiquiátricas, não é? E isso no mundo, não é uma realidade apenas de Brasil, no mundo vem numa crescente preocupante. As pessoas confundem muito assédio com dano moral, não é? É porque o assédio é uma prática reiterada, ela não é um ato isolado, não é?
Um ato isolado que ofende a pessoa, né, ofende a sua imagem, é um dano à moral. Agora, o assédio não, ele é uma prática, né, muitas das vezes velada, né, mas continuada, e que mina a resistência desse trabalhador. Né? Então, o assédio é muito mais grave, ele é muito mais grave, e por isso ele impõe uma sanção maior. Hoje em dia, algumas empresas adotam dinâmicas de trabalho, dinâmicas de venda, que são ofensivas, fazem com que o trabalhador que vendeu menos use chapéu de palhaço. Muitas das vezes na própria empresa, com atendimento ao público, ele utiliza vestimentas vexatórias. Isso não é uma brincadeira. Com certeza isso agride, isso ofende. Isso não pode ser tido como uma dinâmica que busca motivar alguém. Não, isso é ofensivo, né? Isso tem que ser extirpado. Na Justiça do Trabalho, a prova testemunhal é uma prova muito forte, porque muitas das vezes a prova documental ela não reflete aquilo que efetivamente aconteceu. Não é? Ela é usada, às vezes, para demonstrar algo que não ocorria no dia a dia daquela relação de trabalho. E aí a gente precisa mesmo da informação da testemunha para ela nos dizer o que efetivamente acontecia no meio do trabalho, no ambiente de trabalho, né? Em todos esses casos que envolvem uma patologia, que envolve um acidente, a gente busca profissionais, são médicos, né, especializados, que realizam essa perícia, nos dizem de forma muito clara se há um nexo com aquele fato e com a doença adquirida, né, nos mostram a extensão disso, né, o tamanho dessa lesão. Há uma crítica muito grande para a indústria do dano moral, porque também, justamente, sabedores que muitas das vezes o trabalhador tem esse direito, todo mundo hoje pede dano moral, tudo virou dano moral, e não é assim, né? A Justiça do Trabalho ela tem uma postura muito rigorosa e rígida na análise disso, né? Para nós, tudo não é dano moral. E é uma condenação também em valores proporcionais à lesão. Não é? Ao contrário do que alguns acham, né? E às vezes as pessoas têm aquela visão do filme americano, né? Que o dano moral é uma indenização milionária. Isso não é a realidade da Justiça do Trabalho. A maior parte das indenizações por dano moral são em valores pequenos. O Tribunal Regional do Trabalho mantém convênio com a Câmara Municipal para a realização de eventos. O magistrado fala sobre os temas discutidos. Nós temos uma parceria da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a presidência, institucionalmente com a Câmara Municipal, e esse é o 3º ano em que realizamos eventos aqui na Câmara. Eventos jurídicos voltados à comunidade, sempre abordando um tema de importância para a comunidade aqui de São José dos Campos, né? Então, o primeiro evento que nós fizemos aqui foi um evento em que discutimos o acidente de trabalho, né? Trouxemos empresários, trouxemos trabalhadores, fomos a sindicatos, mobilizamos estudantes de direito, servidores da justiça, advogados, a OAB, sempre uma parceira, e foi um sucesso. O ano passado nós trouxemos o tema o assédio moral, né? E também lotou o plenário da Câmara, as discussões foram de altíssimo nível, né? E esse ano nós vamos trazer o trabalho do menor. Antigamente havia uma visão incorreta de que a Justiça do Trabalho ela era uma justiça tendenciosa ao trabalhador. Né? Muitos empresários até hoje me dizem isso. O direito do trabalho é um direito que protege o trabalhador. Isso é diferente da justiça ser tendenciosa, ela não é.
ela aplica uma lei protecionista ao que se entende como hipossuficiente, aquela parte mais fraca na relação contratual. Não é? Mas isso a gente vê também no direito do consumidor. Quando o legislador vem e diz o seguinte, olha, você tem um salário mínimo, o que ele está dizendo? O salário, a questão salarial, ela não pode entrar na lei do mercado, da oferta e procura. Não pode, porque se a gente não tiver uma garantia mínima, né, ainda mais que o salário ele tem por objetivo a subsistência, né, do trabalhador e da sua família, se você não tiver uma proteção mínima, é muito fácil, eu vou te oferecer R$100, se você não quiser, tem quem quer, e cada vez, né, então essas medidas elas são uma proteção mínima. Se a gente for ver estatisticamente, né, ela não é uma justiça que, na maior parte das vezes, condena o empregador. Não é? Ela é uma justiça que, muitas das vezes, absolve, não é? Porque é muito comum na justiça do trabalho o que a gente chama de cumulação objetiva. O que é isso? Vários pedidos numa mesma ação. E aí, quando o empregador ele é condenado numa e é absolvido em 9, ele vê a condenação, ele não vê que em 9 pedidos ele ganhou. Né? A justiça disse, olha, trabalhador, você não tem razão em 9, você tem razão em 1. Né? Mas isso para ele a visão é de derrota, não é de vitória. Né? Então ele continua com aquela visão, eu fui condenado pela justiça e foi absolvido em 9 pedidos. Então, hoje, o que a gente enfrenta muito é essa questão ética, moral das pessoas. Né? A nossa visão é uma visão que não existe mais coitadinho. Existem pessoas que muitas das vezes se utilizam ou tentam se utilizar da ação de forma indevida, né? Para buscar direitos que não pertencem, ou então que no outro polo buscam se defender de algo que efetivamente elas fizeram, não assumem a sua responsabilidade, e aí cabe ao Poder Judiciário dizer quem está com a razão, não é? E se alguém estiver errado, punir. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.